Restos mortais que seriam de jornalista inglês e indigenista brasileiro chegam a Brasília para perícia. Líderes europeus visitam Kiev em solidariedade à Ucrânia, cada vez mais atacada pela Rússia. ONU diz que no fim do ano passado o mundo tinha mais de 89 milhões de pessoas refugiadas ou deslocadas de suas casas. Levantamento aponta que brasileiros perdem, em média, 21 dias por ano no trânsito. Aumenta o número de consumidores em busca de plano de saúde mais barato. Reportagem mostra a cautela necessária quando o cliente procura atendimentos estéticos. Escavação em obra do metrô de São Paulo revela a descoberta de um sítio arqueológico que seria de quilombolas. E 2 primos que perderam os braços empinando pipa ganham medalhas na Paralimpíada Mundial de Natação. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O avião com os restos mortais encontrados no Amazonas deve chegar agora à noite a Brasília, onde será feita uma perícia para comprovar se são os corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou hoje que trabalha com a hipótese de 5 suspeitos de participar do crime. Até o momento, 2 pessoas foram presas temporariamente por 30 dias. Os irmãos Ozenei da Costa de Oliveira e Amarildo de Oliveira da Costa. Amarildo confessou à Polícia Federal ter participado do assassinato da dupla e apontou o local em que havia enterrado os corpos. Ele ainda confirmou aos agentes que os corpos foram esquartejados e incinerados. Disse também que uma terceira pessoa estaria envolvida nas mortes de Pereira e Phillips. Questionado sobre a motivação do crime, Amarildo admitiu que Pereira e Phillips foram assassinados por conta de denúncias sobre pesca ilegal na região. Mas ele ressaltou que os assassinatos foram cometidos fortuitamente, sem planejamento, e que por isso não teve um mandante. O superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou que teria ocorrido um embate envolvendo as 2 vítimas e os suspeitos, que teriam realizado um disparo de arma de fogo no leito do rio Itaquaí. O material coletado na região do Vale do Javari foi enviado para Brasília, onde passará por perícia para identificação. Equipes de busca estão no local para resgatar o barco que foi usado por Phillips e Pereira e que foi ocultado pelos suspeitos. Há ainda 2 novas ordens de prisão que podem ser expedidas ainda nesta quinta-feira. E uma atualização, o avião com os restos mortais já chegou a Brasília. E de acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, o sangue encontrado na lancha que pertencia ao pescador Amarildo dos Santos, no Amazonas, não é do jornalista Dom Phillips. Uma análise genética descartou a presença de DNA do comunicador nas amostras. Além disso, a corporação informou que uma análise preliminar apontou como inconclusiva a presença de material genético do indigenista Bruno Pereira nos vestígios. De acordo com os investigadores, o material orgânico encontrado na região, que seria um estômago humano, não apresentou resultado compatível com o DNA humano. No entanto, os peritos esclareceram que o resultado pode ter sido influenciado pela degradação da amostra. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU divulgou hoje uma nota lamentando as revelações sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira e fez um apelo às autoridades para que assegurem que as investigações sejam imparciais, transparentes e exaustivas e que seja prestada reparação às famílias das vítimas. O presidente Jair Bolsonaro também prestou solidariedade. No Twitter, ele respondeu a uma nota da FUNAI, manifestando seu sentimento aos familiares e pedindo que Deus conforte o coração de todos.
A Câmara dos Deputados criou hoje uma comissão com 15 deputados para acompanhar a investigação sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O grupo deve iniciar os trabalhos na próxima terça-feira e há o planejamento de que haja uma viagem dos deputados para a Atalaia do Norte. Aumentou o número de testes positivos para a Covid-19 em todo o país. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, de cada 10 exames feitos, 4 apontam que a pessoa foi infectada pelo coronavírus. Mas um motivo para os especialistas recomendarem a volta do uso de máscaras. Mas nem todos aceitam, como em Mato Grosso do Sul. O boletim aponta 4.090 novos casos de Covid, o que dá uma média de 584 por dia no estado. Do total, 1.260 foram em Campo Grande, 259 em Dourados, 247 em Três Lagoas e 242 em Ponta Porã. O balanço mostra ainda 28 óbitos, o que daria uma média de 4 por dia. Entretanto, o número de óbitos registrados na última semana seria menor. Isso acontece por conta de dados represados de semanas e até meses atrás. Não são 28 óbitos nessa semana. Na verdade, são 11 óbitos. A diferença são lançamentos atrasados por parte do Ministério da Saúde. Desde que o Ministério da Saúde teve seu site hackeado, há muita inconsistência nesse período. Mas, de qualquer forma, nós lamentamos muito, sendo 11 óbitos nessa semana, é um número absurdo de se ter. O secretário de Estado de Saúde ainda comentou que, apesar do avanço da doença, ainda não se discute retorno de medidas restritivas, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Nós recomendamos, o governo do Estado recomenda o bom senso, recomenda que se use as máscaras, que se use higienizar as mãos, que sempre deixe os ambientes arejados. Entretanto, há recomendação de uso especialmente por conta do frio em ambientes fechados. Flávio Brito também falou que foi descartada a varíola do macaco no paciente que está internado em Corumbá, ou seja, Mato Grosso do Sul não registra nenhum caso nem suspeito. Os sintomas teriam relação com reação ao medicamento carbamazepina. Fizeram todos os exames e me parece que até agora, já foi descartado. E veja a seguir, o levantamento aponta que brasileiros perdem em média 21 dias por ano no trânsito. E veja também, escavações em obra do metrô de São Paulo revelaram descoberta de um sítio arqueológico que seria de quilombolas. Hoje, quinta-feira, é feriado, mas também um dia útil, já que a data foi antecipada para março do ano passado aqui na cidade de São Paulo, não é, Beatriz? Como medida de proteção contra a Covid-19 por causa do aumento dos casos da doença na época. Mas mesmo assim, muita gente não trabalhou hoje. O Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, ficou cheio ao longo do dia, como mostra a repórter Maria Clara Leite. Apesar do feriado ter sido antecipado, muita gente não trabalhou hoje. E aí, pôde aproveitar esse dia aqui no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Isso porque algumas empresas não acataram a recomendação da Prefeitura de antecipar esse feriado de Corpus Christi. Portanto, essas pessoas estão folgando hoje normalmente. E sobre os servidores públicos, eles tiveram hoje um ponto facultativo. Portanto, não trabalharam também. E tudo isso, então, contribuiu para a lotação aqui do Parque do Ibirapuera. Muitas pessoas andaram de bicicleta, caminharam, correram e fizeram até piquenique. Olha só, feriado para todo mundo aqui hoje? Ninguém teve o feriado antecipado no ano passado? Então, algumas pessoas tiveram esse feriado, né? E a gente combinou entre amigos quem ia trabalhar, quem não ia, para a gente se reunir hoje, que a gente sabia, viu a previsão do tempo, viu que ia fazer sol, pelo amor de Deus, esse tempo está muito frio e hoje ia fazer sol. Então a gente falou, vamos se reunir no parque. Até piquenique está rolando. Até piquenique, cada um trouxe. O que a gente leva? Cada um leva o que tiver em casa. Ninguém precisa comprar nada. Então veio queijo, veio pão, veio tomate cereja. Ah, muita coisa boa. O
Que gostoso, né, gente? Bem, e por causa do ponto facultativo, alguns serviços tiveram aí seus atendimentos alterados, como, por exemplo, os bancos, que ficaram fechados nesta quinta-feira, mas amanhã abrem normalmente. A mesma coisa acontece com as agências do Poupa Tempo, que fecharam hoje, mas abrem amanhã. Os Correios não tiveram alteração, funcionaram hoje normalmente e amanhã segue da mesma maneira. E outra informação importante é sobre o rodízio municipal de veículos aqui em São Paulo, que está suspenso, ficou suspenso hoje e também continua suspenso amanhã, sexta-feira, para os carros de passeio, mas não para os caminhões. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, cancelou os shows que a dupla sertaneja Bruno e Marrone e da banda de pagode Sorriso Maroto fariam na Festa do Cacau, na cidade de Urucuritiba, município de 24 mil habitantes no Amazonas. Os sertanejos receberiam R$500 mil e os pagodeiros 200 mil. A decisão liminar atende a um pedido do Ministério Público que alegou que a cidade não comporta um gasto como esse, sem prejuízo para setores como saúde, educação e infraestrutura. O brasileiro perde, em média, 21 dias por ano no trânsito. Quem dirige fica pelo menos 2 horas por dia em congestionamento nas grandes cidades. O tempo diário perdido no trânsito para realizar simples atos como ir ao trabalho, escola, faculdade ou fazer compras resulta em 504 horas ou 21 dias anualmente. Os dados fazem parte da pesquisa da mobilidade urbana desse ano, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o Sebrae. De acordo com o levantamento, quase 30% dos entrevistados levam de 30 minutos a 1 hora por dia no trânsito e outros 32% de 1 a 2 horas. Segundo especialistas, os dados mostram o impacto trazido pela pandemia no comportamento da população em relação à utilização dos transportes públicos. Além disso, o estudo indicou ainda que o meio de transporte utilizado pode variar de acordo com o dia ou com a finalidade do deslocamento. Considerando os deslocamentos específicos, na ida para o trabalho, por exemplo, os ônibus prevalecem como o meio mais mencionado. Já para ir até a escola ou faculdade, os ônibus também se destacam, sendo citados por 14% dos estudantes. Agora, nas saídas para lazer, principalmente nos finais de semana, o carro foi citado como o meio de transporte favorito. Os aplicativos de transporte também se destacaram para essa finalidade e, com o passar dos anos, vem ganhando cada vez mais espaço na preferência dos usuários. O comércio paulista gerou 10.370 vagas de emprego com carteira assinada em abril. De acordo com a pesquisa da Federação do Comércio, o setor do varejo foi o que mais se destacou, com 6.300 contratações, influenciado principalmente pelo segmento de produtos alimentícios. De acordo com o levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, 45% de todas as frutas e hortaliças que nascem são perdidos, por exemplo, pelo mau manuseamento. Mas o problema vai além disso. Ao todo, 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Anualmente, mais de 5 bilhões de toneladas de alimentos são produzidos, o que seria mais do que suficiente para alimentar toda a população mundial. Contudo, como foi divulgado pela ONU, cerca de 1,5 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados. E o dado é ainda mais alarmante. Quando pensamos no Brasil, após os períodos mais difíceis ocasionados pela pandemia, mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente. O estudo elaborado pelo Programa Mundial de Alimentos mostrou que cerca de 41 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições deixam de ser aproveitados todos os dias. E isso acontece de 2 principais formas. A primeira, por meio das etapas de sua produção e chegada até o consumidor, incluindo o período pós-colheita, armazenamento e transporte. E a segunda, na atitude dos vendedores e dos consumidores de desprezarem alimentos cuja aparência não é esteticamente agradável.
A conclusão desse estudo é a de que há produção de comida suficiente para alimentar todo mundo, mas o extremo desperdício faz com que toneladas de alimentos em perfeito estado de nutrição sejam perdidos todos os anos. Um sítio arqueológico foi encontrado durante uma escavação de uma obra do metrô na região central de São Paulo. Apesar da descoberta, os trabalhos não foram interrompidos no local. A descoberta aconteceu pela equipe da concessionária responsável pelas obras da futura estação 14 bis do metrô. Na escavação, os operários chegaram ao que parece ser um sítio arqueológico de valor histórico de alta relevância, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que realiza o projeto de salvamento e resgate do que foi descoberto. O órgão afirmou que a região abrigou um dos primeiros quilombos da cidade de São Paulo, chamado Quilombo de Saracura. A localização da descoberta servia de rota de fuga para pessoas negras escravizadas. Portanto, esses vestígios provavelmente foram deixados por eles. Os materiais encontrados a mais de 3 metros de profundidade são louças de vidros e moedas e só serão levadas para análise depois da construção de paredes de contenção. Quando esse tipo de material é encontrado, os arqueólogos devem acompanhar o andamento das obras para garantir que nada seja danificado. E veja a seguir, líderes europeus visitam Kiev em solidariedade à Ucrânia, cada vez mais atacada pela Rússia. E ainda, aumenta o número de consumidores em busca de plano de saúde mais barato. – 49 milhões de brasileiros têm planos de saúde, mas a procura por convênios mais baratos está aumentando, principalmente depois do último reajuste autorizado para a conta do consumidor. No ano em que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou um aumento de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, o maior aumento desde o início da série histórica em 2000, quem é usuário já começou a sentir no bolso os efeitos. Antes, o maior aumento registrado tinha sido de 13,57% em 2016, segundo dados da agência. Por conta do aumento somado à crise na saúde e à crise econômica causados pela pandemia da Covid-19, alguns beneficiários tiveram que deixar de ter plano de saúde, enquanto outros precisaram fazer malabarismo para conseguir manter o benefício, ou até mesmo trocar por um plano mais barato. É o caso da Milene, que tem 2 filhos. O plano dos 2 já estava caro e para conseguir adicionar ela e o marido no convênio, teve que fazer a troca por um plano mais barato. Pagava na faixa de quase R$400. A gente foi pesquisando, aí a gente foi conversou com um corretor que atende sempre a gente para ver a possibilidade de colocar meu marido. E a gente viu como era absurdo. Os planos de saúde estão uns preços assim abusivos mesmo. Só que aí a gente, graças a Deus, ele encontrou um lá. Também é só emergência, porém atende nossas necessidades, né? É o que a gente precisa no momento, é só de emergência mesmo. Onde colocando eu e meu esposo, saiu só R$300 a mais. Uma pesquisa da ANAB, Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, mostrou que quase 50% dos entrevistados precisaram ajustar seu orçamento para não perder o plano de saúde que já tinham. O levantamento, que ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o país, revelou ainda que 83% das pessoas têm medo de perder o plano de saúde por conta das dificuldades financeiras causadas pela crise econômica. O interesse pela portabilidade entre planos aumentou 12,5% de acordo com a ANS. Em alguns casos, foi possível reduzir em 40% os custos com a saúde. O Distrito Federal começou a aplicar hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 40 anos. Até agora, pouco mais de 232 mil pessoas tomaram a 4ª dose na capital do país, que estava disponível somente para pessoas com mais de 50 anos. Os locais da vacinação podem ser consultados na página da Secretaria de Saúde do DF na internet. Mais de 22 milhões de brasileiros conquistaram a oportunidade de ter acesso a um crédito de qualidade com a implementação do cadastro positivo.
Segundo informações divulgadas pelo Serasa Experian, a lista de consumidores que possuem acesso ao crédito subiu de 59 milhões para mais de 81 milhões no último levantamento. Esses novos beneficiários, que agora fazem parte da lista, possuíam um score abaixo de 500 e, por isso, poderiam não ser aprovados em análises realizadas pelo mercado. A baixa pontuação do grupo não era causada por negativações, mas pela insuficiência de informações que os credores tinham sobre os possíveis tomadores de crédito. Problema agora solucionado com a implementação do cadastro positivo, segundo a Serasa. Dos mais de 22 milhões de consumidores impactados positivamente pela iniciativa, 12 milhões são mulheres. Em relação à faixa etária, a mais beneficiada foi entre 26 e 40 anos. O levantamento também considerou a visão dos bancos e financeiras por faixa de renda. O destaque fica por conta das mais de 12 milhões de pessoas que possuem rendas mensais entre R$ 1.000 e R$ 2.000, que após a criação do programa passaram a ter mais facilidade em obter crédito. Para especialistas, o cadastro positivo revolucionou a concessão de crédito feita pelas empresas no Brasil, já que as companhias ofereciam créditos baseados em informações negativas com contas não pagas ou atrasadas. A conta bancária conjunta não poderá mais ser penhorada para a cobrança da dívida de apenas um dos titulares. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada de forma unânime, é definitiva e servirá de orientação para as instâncias inferiores do Judiciário. Nesta quinta-feira, 4 líderes europeus chegaram na Ucrânia para visitar as áreas devastadas pela Rússia durante o conflito. No momento em que a guerra se concentra no leste do país, a visita demonstra parte do apoio que a União Europeia dá ao governo ucraniano. O chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente da França Emmanuel Macron e o primeiro-ministro da Itália Mario Draghi pegaram um trem nesta quinta-feira com destino a Kiev. A visita dos líderes europeus demonstra apoio à Ucrânia. Macron, cujo país detém a presidência rotativa da União Europeia, foi particularmente criticado por adiar a viagem. Ao lado do presidente romeno, os 3 líderes visitaram a cidade devastada de Irpin, nos arredores de Kiev. Todos nós vimos essas imagens de uma cidade devastada que, ao mesmo tempo, é uma cidade heróica, porque é aqui, entre outras coisas, que os ucranianos pararam o exército russo que estava indo em direção a Kiev. Então temos que imaginar o heroísmo do exército, mas também da população ucraniana. Enquanto as autoridades europeias percorriam as ruas sob fortes medidas de segurança e cercadas por jornalistas, perguntavam aos militares sobre o retorno dos habitantes e as obras de reconstrução. Irpin, a noroeste de Kiev, foi palco de violentos confrontos entre russos e ucranianos nos primeiros dias da invasão russa no início de fevereiro. As tropas enviadas por Moscou rapidamente assumiram o controle da região, onde 60 mil pessoas viviam antes da guerra e a ocuparam durante todo o mês de março. Kiev acusa as forças russas de terem cometido crimes de guerra em Irpin e nas cidades vizinhas de Bucha e Borodianka, depois de encontrar centenas de corpos de civis após a retirada do exército. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais um pacote de ajuda à Ucrânia e enviará ao país $1 bilhão, composto por itens como munição, peças de artilharia e sistemas de defesa. A ajuda dos Estados Unidos ainda conta com mais de $200 milhões em assistência humanitária. Esse novo pacote vem em um mês após o Senado norte-americano enviar uma ajuda de $40 bilhões. E veja a seguir, reportagem mostra cautela necessária quando o cliente procura atendimentos estéticos. E ainda, 2 primos que perderam os braços empinando pipa ganham medalhas na Paralimpíada Mundial de Natação. A busca pela perfeição estética tem levado cada vez mais homens e mulheres para clínicas e consultórios. Mas o que tem chamado a atenção é a falta de cuidado com os profissionais escolhidos e a falta também de informação com relação ao que é aplicado na realização dos procedimentos. Uma pesquisa realizada no Brasil apontou que a procura por procedimentos estéticos cresceu cerca de 58% durante a pandemia.
principalmente na área do rosto. A especialista em procedimentos faciais explica o que são os tais preenchimentos e por que eles estão sendo cada vez mais procurados. Com o envelhecimento, o nosso rosto vai perdendo estruturação, né? O colágeno diminui, a elastina também. A pele se torna mais flácida e tem também uma reabsorção tanto das estruturas ósseas como dos coxins de gordura, que são o que dá sustentação para a nossa face. Os preenchedores vêm com essa finalidade de reestruturar a face de forma que as rugas que ficam por conta dessa flacidez sejam atenuadas. Nós podemos utilizar os preenchedores de ácido hialurônico em diversas regiões do rosto. Os mais procurados geralmente são na região do bigode chinês, né, para esse afundamento que vem ao longo do tempo. Podemos também fazer a região do malar, que é o que a gente chama de top model look, para dar aquele brilho nessa região que vai caindo com o tempo e esse afundamento acaba trazendo um ar de envelhecimento. Região de mandíbula, podemos deixar um contorno um pouco mais angulado, né, que tem pessoas que preferem o rosto mais angulado. Região dos lábios, para fazer um lábio um pouquinho mais volumoso também. E outros locais que a gente pode fazer para harmonizar esse rosto. Mas os casos de uso de produtos indevidos e de pessoas não qualificadas fazendo o processo também têm crescido, o que tem gerado muita preocupação na classe, já que relatos de procedimentos errados e problemas relacionados a aplicações desses preenchimentos têm sido cada vez mais comuns. Existe também uma complicação que é bastante rara, mas que foi bem falada essa semana na mídia, que chama ETIP. É um edema tardio, intermitente, persistente. O que é isso? Quando nós fazemos o preenchimento de ácido hialurônico, geralmente não dá nenhuma reação do corpo porque ele é uma substância biocompatível. O nosso próprio organismo já produz esse ácido hialurônico. Mas existem algumas pessoas que têm uma tendência a, quando fizer algum processo inflamatório, por exemplo, um resfriado, uma gripe, uma sinusite, principalmente processos inflamatórios envolvendo a região do rosto, tá? Pode desenvolver um efeito de antígeno, né? Então, o nosso organismo vai tentar lutar contra esse preenchedor e vai acabar fazendo um processinho inflamatório e provocando edema, que é um inchaço, tá? Isso é tratável com corticoide, algumas medicações via oral mesmo por alguns dias, mas se isso for recorrente, né, porque ele, como já diz no nome, ele é intermitente e persistente, ele pode ir e voltar diversas vezes. Se isso incomodar o paciente, a gente também consegue fazer o processo de retirada desse preenchimento de ácido hialurônico. A doutora Carol Berger lembra que todos os produtos de uso injetáveis utilizados no país precisam passar por um processo de regulamentação realizado pela Anvisa, que avalia rigorosamente a procedência dos componentes da fórmula e verifica os estudos clínicos de eficácia e segurança. Tem que ser acondicionado de forma adequada, então principalmente com a toxina botulínica, com o Botox, ele tem que ficar refrigerado, com os preenchedores também não podem ficar em locais muito quentes. Então, não só a qualidade, a marca desse produto utilizado, mas também as condições em que ele está sendo armazenado têm que ser observadas e a validade também, tá, gente? Uma dúvida bastante frequente, eu posso perguntar para o médico o que ele usou? Sim, todo mundo tem o direito, inclusive dentro do produto vem uma etiquetinha, então caso o paciente deseje, essa etiqueta tem que ser entregue. A maioria dos profissionais acaba deixando isso no prontuário do paciente, tá? Mas vocês podem sim perguntar o que foi utilizado e pedir para ver a validade antes de ser feito o procedimento. Cuidados com a pele, com a estética e sem esquecer principalmente dos cuidados com a saúde. O Ministério da Saúde confirmou no início da tarde de hoje o 4º caso de varíola do macaco no estado paulista. Enquanto isso, pesquisadores da Universidade de São Paulo começaram um experimento com o vírus que causa a doença. O objetivo da pesquisa é distribuir as amostras para laboratórios públicos e privados poderem trabalhar em novos tratamentos da doença. Conforme informações da pasta, o paciente, um homem de 28 anos, morador da cidade de Indaiatuba, no interior do estado, está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorado pelas secretarias de saúde do estado e município.
O caso é considerado importado, já que o paciente tem histórico de viagem para países da Europa, assim como os outros 3 casos confirmados. De acordo com o Ministério, além dos 4 de São Paulo, 1 do Rio Grande do Sul e 1 do Rio de Janeiro, outros 13 estão em investigação. Enquanto os casos são monitorados, cientistas da Universidade de São Paulo estão se dedicando a cultivar o agente causador da varíola do macaco. O trabalho vem sendo conduzido no Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical. As pesquisas buscam entender a evolução do vírus a fim de desenvolver novos tratamentos e vacinas. Após a confirmação de que o vírus, que se multiplicava nas células vero, era de fato causador da varíola, os passos seguintes foram extraí-lo do meio de cultura e inativá-lo para ser enviado com segurança a outros centros. A equipe tem vasta experiência nesse tipo de trabalho e tem desempenhado papel fundamental em sucessivas crises sanitárias. E enquanto aqui no Brasil, grande parte do país aguarda uma onda de frio, na Europa, a situação é oposta. Nesta quinta-feira, diversas partes da França, por exemplo, foram colocadas sob vigilância por conta das altas temperaturas. Já na Espanha, alguns locais ao leste bateram mais de 40 graus e o país começa a lidar com vários incêndios florestais. Grande parte da França está sob vigilância para uma onda de calor nesta quinta-feira, com possíveis picos locais de 40 graus Celsius, temperatura já superada na Espanha, que também lida com incêndios florestais. Temperaturas entre 30 e 35 graus Celsius foram registradas no sul da França e autoridades esperam que os números vão aumentar até sexta. Meteorologistas explicam que esta onda tem um efeito agravante na secura do solo, depois de uma primavera e um inverno particularmente secos, e acentua o risco de incêndio florestal. Este é o cenário que a Espanha enfrenta há mais de 6 dias com temperaturas que ultrapassam os 40 graus Celsius e incêndios florestais. O mais preocupante acontece perto de Baldomar, na Catalunha, onde o fogo já destruiu 500 hectares de floresta, mas pode se espalhar ainda mais. A multiplicação das ondas de calor é consequência direta do aquecimento global, com as emissões de gases do efeito estufa aumentando tanto a intensidade quanto a duração dos fenômenos. A empresa holandesa Lightyear anunciou que vai começar a fabricar o primeiro carro do mundo equipado com painéis solares. A estreia na Europa deverá acontecer em novembro desse ano. O Lightyear Zero terá painéis solares curvos em seu teto, capô, porta-malas que recarregam a bateria elétrica enquanto estiver em movimento ou permanece estacionado. A empresa diz que ele poderá dirigir cerca de 624 quilômetros sem parar para recarregar e terá um alcance adicional de até 70 quilômetros por dia a partir dos painéis solares. Para comparação, isso é um pouco mais do que um Tesla Modelo 3 e significativamente mais do que o Kira Niro Long Range. Cada hora ao sol adicionará até 9 quilômetros de carga à bateria. O alcance solar fornecerá uma alimentação adicional de quilômetros para viagens longas, mas também significa que o motorista gastará menos tempo em postos de carregamento, ou talvez nem precise deles. Segundo a empresa, em um condado quente como Espanha ou Portugal, se o trajeto diário for inferior a 35 quilômetros, não será preciso ligar o carro por até 7 meses. Em um clima mais nublado, como na Holanda, o carro precisaria ser recarregado após 2 meses. Outras empresas estão desenvolvendo carros com painéis solares, mas nenhuma está pronta para chegar ao mercado ainda. O Sonos Scion, com produção prevista para 2023, promete fornecer uma média de 16 km de alcance solar por dia. O Aptera Never Charge é um veículo de 3 rodas de aparência futurista que a empresa afirma coletar cerca de 40 milhas de energia solar por dia. O Aptera disse que espera que o carro entre em produção em 2023 e já tem 24 mil reservas. A Organização das Nações Unidas registrou recorde de deslocados e refugiados no mundo em 2021. Mais de 89 milhões de pessoas estavam forçadamente longe de suas casas até o ano passado. E somado à guerra na Ucrânia, a estatística será maior ainda neste primeiro semestre. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 2021,
Eram mais de 89 milhões e 300 mil pessoas que fugiam de guerras, violência, perseguições ou abuso de direitos humanos. O maior número já registrado. Em comparação com 2020, o crescimento foi de 8%, mas é mais que o dobro desde 2012. Apesar de ter como foco o ano passado, o documento já antecipa como será a situação no primeiro semestre de 2022. Entre o início da invasão russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, e o fim de maio, cerca de 7 milhões e 100 mil ucranianos já haviam sido deslocados internamente e outros 6 milhões e 800 mil refugiados deixaram o país. O número de pessoas deslocadas pelo planeta, portanto, já ultrapassa a marca dos 100 milhões, ou seja, uma em cada 78 pessoas foi forçada a fugir de casa. Isso mostra que a comunidade internacional não vem conseguindo solucionar as causas desses problemas, que são as disputas, guerras e perseguições. Quase 7 em cada 10 refugiados vêm de apenas 5 países. São 6 milhões e 800 mil sírios e 4 milhões e 600 mil venezuelanos, incluindo refugiados e deslocados no exterior. Os afegãos são o terceiro maior grupo, seguidos pelos sudaneses do Sul e birmaneses. Turquia e Colômbia são as nações mais sobrecarregadas, junto com Uganda, Paquistão e Alemanha. Mantendo uma tendência dos últimos anos, mais de um quarto daqueles que foram forçados a deixar seus países moravam na África subsaariana. No fim de 2021, a África Oriental, o Chifre da África e a região dos Grandes Lagos africanos abrigavam mais de 4 milhões e 700 mil refugiados, 5% a mais que no ano anterior, acolhidos principalmente em Uganda, no Sudão e na Etiópia. No caso da guerra no leste europeu, a maioria dos refugiados ucranianos foi recebida por países europeus ricos. Mais de 2 milhões e 800 mil deles se registraram para receber status de proteção temporária da União Europeia. Morreu hoje aos 80 anos de idade a atriz Maria Lúcia Dal. Ela estava internada há uma semana no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Maria Lúcia sofria de Alzheimer e teve complicações no rim. A atriz fez parte do elenco de novelas como Salsa e Merengue, Torre de Babel e Anos Dourados. Além disso, também participou do famoso programa humorístico Chico Anísio Show com a personagem Dondoca. A informação da morte de Maria Lúcia foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ela morava nos últimos 2 anos. Quem também nos deixou nesta quinta foi o vereador de São Paulo e ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá, aos 76 anos. Deputado constituinte eleito por 8 vezes para a Câmara Federal, ele estava internado no Hospital Nova Star, na zona sul da capital paulista, desde a semana passada, por complicações relacionadas à Covid-19. Fora da carreira política, Sá também foi professor, advogado e presidente do Clube Paulista Portuguesa de Desportos entre os anos de 1990 e 1993. O clube também lamentou a morte do ex-dirigente. Arnaldo Faria de Sá deixou a esposa, 2 filhas e 3 netos. O velório ocorre no cemitério Congonhas, em São Paulo, e o sepultamento será amanhã, no mesmo local, às 10 horas da manhã. Obras de arte produzidas por artistas com deficiência visual estão sendo expostas em uma galeria de Fortaleza. A exposição Invisuais está em cartaz até 16 de julho. Por meio do projeto Cores da Arte, trabalhos autorais desenvolvidos por artistas com deficiência visual estão em exposição no sobrado Dr. José Lourenço, no centro de Fortaleza. Segundo os expositores, a produção das obras serviu para que eles possam ter mais confiança em si e criar seus próprios desenhos. Reproduções de obras famosas como Mona Lisa foram criadas pelos artistas que expressam através de pincel e tinta a sua realidade. Técnicas que ajudaram o grupo a criar as composições foram desenvolvidas pelos organizadores da exposição, já que essa é a primeira experiência artística realizada pelos deficientes visuais. Em Mato Grosso do Sul, mais de 600 crianças e adolescentes estão em abrigos à espera de um lar.
Você vai conhecer agora a história de um casal que adotou irmãos e há 5 anos se tornaram uma família. Hoje o sorriso no rosto dos irmãos José e Juan é bem espontâneo. Eles são filhos do coração do casal Kelly e Mário. Há 5 anos, a família da assistente social e do advogado está completa com a chegada dos meninos. A espera foi muito angustiante, né? É uma ansiedade, eu acho que mesmo igual uma gestação biológica, né? Todos aqueles anseios de maternar, mas eu falo que é a doce e longa espera, porque a nossa foi, né? É doce porque você espera seus filhos e é longa porque não tem tempo, né? Você não sabe quando o seu filho vai chegar. Ele pode chegar em 1 ano, em 2, no nosso caso chegou em 3 anos. Na última vez que nós tivemos visitando eles, né? Antes de sair do abrigo, a juíza mandou nos chamar. Aí nós fomos no fórum, já eram às 6 horas, 6 e pouco. Aí conversamos com ela, trocamos ideias, né? E de repente ela virou para a assessora dela e falou: dá tempo, né? Ela falou: dá. Ela falou: senão vocês dão a volta e assinam a guarda que vocês já vão levar as crianças. A bolsa estourou. A bolsa estourou. O que aconteceu? Ela ficou tranquila e não conseguia assinar. E o Mário passou mal. Foram meses de curso, 3 anos de espera até levar os irmãos para casa. Para o casal, a adoção sempre foi a primeira opção na linda missão de ter filhos. Ela é uma via de parentalidade. É a forma como nós escolhemos formar a nossa família. De nos tornarmos pais, de termos nossos filhos, né? A adoção, ela não deve ser vista como caridade, como você ser melhor que uma mãe ou um pai biológico. Não, a gente não é melhor que ninguém, que nenhuma outra pessoa. É apenas a forma que a gente escolheu, né? De nos tornarmos pais, de constituir a nossa família. É uma que eu tenho a oportunidade de renovar, porque quando você chega na idade, você estaciona. Então, quando você tem umas pessoas jovens que vêm ao teu lado, você começa a renovar. E a oportunidade deles de ter um lar, e ter um lar de amor, de carinho, entendeu? E o resgate da vida da gente. Depois de todo o processo de adaptação, hoje a família é muito unida. O José e o Juan têm todo o cuidado dos pais e a Kelly e o Mário todo o amor e carinho dos filhos. E o que não falta neste compromisso é união e respeito. Amor? Amor? É. Muito amor? Agora é ele. Tá, agora é ele então. O que você sente na hora que você vê seu pai? Amor. Dados do Conselho de Justiça apontam que em Mato Grosso do Sul, mais de 600 crianças e adolescentes vivem em abrigos. E os motivos são os mais diversos. Desde perda de familiares, pais e responsáveis, até crianças que são vítimas de violência e negligência. A adoção é uma decisão séria que precisa ser tomada mediante algumas situações. Os futuros pais precisam estar cientes de todo o processo, não apenas o burocrático, mas o da convivência e educação. Antigamente era muito difícil, as pessoas já tinham uma dificuldade de chegar ao próprio fórum. Hoje já é possível começar um procedimento preenchendo os dados pela internet e depois indo para uma vara da infância. Então facilitou muito ao longo dos anos. E quem quiser adotar é um procedimento muito fácil. Basta procurar uma vara da infância da sua cidade, é sempre na cidade onde a pessoa mora, levar todos os documentos de identidade, comprovante de renda, certidão de antecedentes cíveis e criminais e os outros que a vara depois vai pedir. É feito um curso de preparação para adoção e depois um estudo psicossocial. Se a pessoa estiver habilitada, estiver em condições de adotar, o juiz defere a adoção. Nós preparamos as famílias, né, para que elas possam tomar uma decisão acertada e os reais motivos para adotar, né, porque a adoção não é caridade, não é para fazer companhia, a adoção é para realmente atender às necessidades e interesses da criança e integrá-la numa família que possa amá-la e cuidá-la. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.